Fala povo, beleza? Aqui é o Israel Oizu, eu faço parte do portal Genkidama, um site de notícias e matérias do mundo otaku. Também faço parte da escola de mangá Japan Sunset. Quem aí está interessado em aprender a desenhar, em criar histórias, em desenvolver sua narrativa e outras habilidades a respeito de produção de mangá, olha aí, fique atento, hein? Tem os links aqui embaixo e vocês podem ter aula comigo se vocês quiserem. E eu sou o autor desse mangazinho aqui, T-Hunters. Ele está disponível para leitura online gratuita. Vai ter links aqui embaixo. E é isso. Espero que vocês possam dar uma conferida. Enfim, não quero que esse vídeo, diferente do anterior sobre Shaman King, ele se estenda muito, então vou ser breve. Enfim, primeiramente vou fazer uma recomendação. O Sago, do canal do Sago, ele vai começar a fazer, ou melhor, ele já começou a fazer um vídeo, uma série sobre comparações entre o anime antigo e o mangá de Shaman King. E o primeiro vídeo vai sair hoje, então dê uma olhada lá. Eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo, porque ele faz vídeos muito legais, eu recomendo muito. E aí agora ele vai começar a falar. Na verdade, já falou de Shaman King antes, mas agora ele vai falar mais de Shaman King, então olha que bacana. Vamos difundir o assunto Shaman King para as pessoas aí. Então, uma coisa que eu achei interessante que ele comentou no Twitter é que quando ele anunciou que ia fazer essa comparação entre o mangá e o anime de Shaman King, várias pessoas apareceram, fãs de Shaman King, né, apareceram dizendo que, mas o mangá e o anime não tem nada a ver, não faz sentido comparar. Aí ele meio que, calma, gente, porque comparação, ou melhor, adaptação, ela não é só quadro a quadro. Não quer dizer que uma coisa que ela muda umas coisinhas do material original, ela não tem mais nada a ver com o material original. Nada ali se baseia nele. Então, faz sentido sim fazer uma comparação, porque por mais que às vezes seja só uma ideia, eles se baseiam ali para fazer alguma parte da adaptação. Então faz sentido sim comparar, ainda mais, mesmo se for diferente, comparar, por exemplo, talvez os, ahn, sabe, as vias que eles tomaram de diferença até chegar no final. Enfim, então vamos lá. Se você quer saber mais sobre Shaman King, tem vídeos meus que eu fiz. Esse é ponto pra trás pra meio que simbolizar que eu é o passado, né? Vídeos que eu fiz a respeito de Shaman King, falando sobre a saga da obra, falando sobre curiosidades da obra em si e outras coisas. Eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo, tá bom? Se você quiser conhecer melhor a franquia. Então, mas só para situar um pouco melhor, Shaman King ele foi publicado na Shonen Jump, porém o mangá foi cancelado. E ele foi cancelado antes do final e enfim, isso aí já garantia que o anime anterior ele não teria um final original porque o mangá parou antes do final verdadeiro, assim, digamos que o oficial que o autor queria dar para ele. Porém, antes mesmo ele já tinha parado de adaptar o anime. E eu vou precisar mais ou menos que. Tipo, precisar no sentido de dar uma precisão, de que é mais ou menos metade da história original que o anime anterior cobriu. Aí você pode ficar meio, mas como, Izu? Porque eu que vi o anime antigo e li o mangá, eu vi que tem grandes diferenças desde o começo. Como é que ele adaptou mais ou menos até metade do mangá? Eu vou falar nesse vídeo. Porque vou mostrar como o anime antigo, ele adaptou muito mais do que você pensa do material original. Enfim, e isso foi ocasionado principalmente porque o material original ele estava sendo lançado ainda, né, o mangá, semanalmente, e o anime ele iria alcançar o mangá muito rapidamente e aquela história, né? E aí resolveu fazer um final original. Tá, então, mas vamos para o que interessa. Como eu falei, tem muitas diferenças logo desde o começo. Uma diferença que eu sempre cito, por exemplo, é a luta do Yo contra o Fausto, que teve muitas alterações. E ainda assim, esse começo de Shaman King, que vai até mais ou menos. Começo, entre aspas, que vai até mais ou menos a primeira metade do anime, quando eles. Quando começa o torneio. Não quando começa o torneio, não. Quando começa a nova fase do torneio e eles vão para a América do Norte. Que lá vai ter uma nova fase do torneio
que vai decidir, né, o Shaman Fight, que vai decidir o Shaman King, e nessa nova fase que começam as maiores mudanças. Mas nessa primeira fase, na primeira metade do anime, ele é relativamente fiel. Ele faz alterações aqui e ali, ele tem as suas mudanças, mas o geralzão é bem parecido com o mangá. Não tem nenhuma coisa assim que altere demais a história e que faça com que eles precisem ir para rumos diferentes. Não, os acontecimentos principais são idênticos. Só que aí, a partir de uma determinada parte, eles viajam para a América do Norte, para a nova fase do torneio, e aí as maiores mudanças começam a acontecer. Ó, como tem mudança desde o começo. Se vocês viram meus vídeos anteriores, eu mostrei que na versão colorida do mangá, e até em produtos, o Amidamaru, quando ele fica nessa forma de bola de fogo, ele é amarelo. Amarelo laranjado, mais ou menos. E aqui no anime, ele tá azul. As mudanças já começaram até desde dos designs dos personagens. Então, toda obra, por mais fiel que seja, até mudanças mínimas tem ali. Tá bom? A adaptação, gente, lida com isso, lida com você a fazer adaptação é isso. Adaptação não é transpor exatamente, fielmente, o material fonte para outra mídia, porque muitas vezes nem funciona isso. As pessoas às vezes cobram muito que, não, mas eu quero que seja o mais fiel possível, só que às vezes ser o mais fiel possível não é bom. Às vezes, tipo, o ritmo não fica legal. Às vezes a cena, do jeito que ela foi mostrada no material original, não funciona direito pro público da nova mídia. Então alterações têm que ser feitas. Tem alterações que se saem bem e outras que se saem mal. Varia muito. Então tá. Quando os personagens eles vão para a América do Norte, aí muita gente acha que não tem mais nada a ver. Porém, calma. Uma coisa que começa a acontecer bastante, já acontecia na primeira metade do anime, eles adicionarem personagens que não existem no material original, no mangá. E um grande exemplo aqui é o grupo da Shalona. Eu esqueci o nome exato do grupo, eles têm um nome, mas tem a Shalona aqui, que é basicamente a líder do grupo. E aí tem essas irmãs todas delas, que elas não existem no mangá. E muita gente odeia elas, porque elas são meio que... elas não servem pra nada, praticamente, na história. Só pra fazer comédia. São uma equipe Rocket, basicamente, de Shaman King. Mas eu gosto delas até. Porque só pelo único motivo de elas gerarem algumas cenas interessantes. Seja de comédia ou elas são estopim pra alguma outra coisa. Por exemplo, essa cena aqui eu acho muito engraçada. Das pessoas com medo quando... do Yoa, até a Ana, essa cara com medo quando vão descobrir que elas vão enfrentar o grupo do Raul. Então, tem umas ceninhas aqui e ali delas que eu acho bacanas. Não acho de todo ruim, mas, sinceramente, realmente elas são bem descartáveis, porque pro geralzão elas não servem pra muita coisa, não. Enfim, então foi adicionado esses personagens, porém, depois que eles vão para a América do Norte, ainda temos coisas importantíssimas do mangá acontecendo lá. Por exemplo, nós temos justamente nessa virada a adição do Lizerg. E eu estava justamente procurando aqui a capa do mangá que o Lizerg aparece, não estou encontrando. Vai essa aqui mesmo, o Lizerg, esse carinha aqui de cabelo verde, que ele aparece justamente quando eles vão para a América do Norte. E ele é importantíssimo na história do mangá, ele é muito relevante. Então, ele é tratado justamente nessa segunda fase. E aí, as coisas continuam. As mudanças vão ficando cada vez maiores. Vão introduzindo cada vez mais personagens, coisas que aconteciam no mangá vão se diferenciando. Uma das principais diferenças é a seguinte: lutas do mangá. Enquanto que no mangá, eles vão para a América do Norte e não demora muito para eles irem para a próxima fase do torneio, onde nessa nova fase do torneio tem lutas de grupos contra grupos, sabe? Tem uma arena onde eles lutam, se enfrentam. E no mangá não demora muito isso. No anime,
antigo, gente, demora muito mais. Eles ficam numa longa jornada lá na América do Norte, uma longa viagem até começar a próxima fase do torneio que tem as lutas em grupos. E, curiosamente, o anime ele tomou a decisão de que várias das lutas do mangá, que são parte da fase, né, do torneio de lutas em grupo, seriam lutas aleatórias, aleatórias entre aspas, seriam lutas fora do torneio dessa fase aqui da América do Norte. Porque nessa fase eles têm que procurar uma coisa, né? Não vou entrar muito em detalhes, mas eles têm que procurar uma coisa. E aí, se consiste nisso a fase. E então, lutas não são obrigatórias. Porém, o anime ele adicionou milhares de lutas que tem na próxima fase do mangá e fez como se elas fossem lutas justamente não oficiais do torneio, fossem só disputas de um grupo contra o outro, que eles decidiram começar ali a se bater por N motivos. E eu achei isso curioso, eu não sei por que eles fizeram essa mudança, de fazer com que as lutas elas não sejam parte do torneio, como é no mangá, mas elas estão lá ainda. O contexto mudou, mas elas ainda estão lá. Enfim, vamos continuar. E tem vários personagens. Tem esse seguidor do Raul aqui, que foi criado só pro anime. E depois, quando vai pra próxima fase da história, né, que sai da busca pela coisa lá que eles têm que buscar na América do Norte, aí eles vão para a próxima fase do torneio, que é lutas em grupos. Aí, curiosamente, como eles já tinham usado praticamente todas as lutas do torneio que tinha sido lançadas até então, quase todas, eles tiveram que inventar um monte de lutas pros personagens. E aí tiveram que inventar um monte de personagem filler. Eu já vou entrar nessa imagem aqui. Eu devia ter colocado ela mais pra frente. Um monte de personagem filler pra os personagens, sabe, enfrentarem no torneio, pra dizer que não, teve lutas em grupos no torneio. Só que com um monte de personagem filler, porque as lutas que realmente tinham no mangá já foram. Enfim, aí muita gente aqui considera o quê? Aqui já não tem mais nada a ver, né? Não exatamente, porque ainda depois dessa parte tem algo que é bem presente no mangá, que é o arco do Nikron. Nikron, que na versão dublada aqui no Brasil ficou Nicolomu. O Nikron, ele tem uma treta com o Ren. Esse aqui, ele tem uma treta com o Ren. E tem a ver com coisas do passado e tal, e isso é explorado nem que minimamente no anime antigo, no anime de 2001. E agora que eu vi que eu acho que eu movi um pouquinho aqui. Ah, não, tava certo. Eu que me enganei. Enfim. Então, acontece isso de ter essa parte do Nikron. E ela é meio superficial. No mangá, ela dura mais, ela se desenvolve mais. E aqui é meio que uma pincelada, mas ainda assim tem. E aí tem gente que ainda considera isso daqui. E ok, mas depois dessa fase. E isso aqui é uma coisa interessante. No meu vídeo anterior eu falei do grupo Gandara. E eu sempre achei que essa parte aqui era adaptada do grupo Gandara. Porque ela tem um adereço aqui na cabeça que parece da Sati. É Sati, né? A líder do grupo Gandara. Enfim. E eu achava que isso aqui era uma adaptação desse grupo. Só que, sei lá, é muito estranho, eles não citam Gandara, pelo menos na versão dublada. E, sei lá, parece muito mais filler porque não tem nada a ver com o de Gandara. Então eles pegaram só um conceito, assim, se basearam levemente. Enfim. E aí, acontece que mesmo depois dessa parte das lutas em grupos, de fillers, tem a luta do Ren contra o Mikihisa. E isso tá no mangá e ela tirada as devidas proporções, né? Ela é bem fiel até ao mangá. Até o jeito que ela termina com o chute do Ren. Então, aqui ainda tem uma adaptação do mangá.
Aí depois, as coisas começam realmente a demais, tipo, antes já tava mudando, mas aí começa, tipo, as mudanças assim que não tem mais como voltar atrás. Porque todas as mudanças anteriores meio que tinha como dar uma volta atrás. Mais ou menos. Agora essa aqui meio que não dá. O anime e o mangá vão seguir caminhos diferentes. Que é a parte em que os X-Laws, eles enfrentam o Hao e tem toda aquela questão do Portão da Babilônia e tal. Que negócio muito louco. Que não tem nada disso, daquilo no mangá. Ah, e toda essa luta em si não tem no mangá. Ela é toda exclusiva do anime. Então, e ela gera mudanças, ela gera, né, consequências grandes. Então, por isso muita gente acha que, ok, aqui, a partir daqui também já acabou tudo que tinha a ver o mangá com o anime. Não, ainda não. Tipo, depois tem uma cena em que o Hao, ele meio que dane-se o Shaman Fight. Isso tem um pouquinho levemente a ver com o mangá, porque tem uma passagem do mangá que meio que o grupo do Hao, eu acho que o Hao em si mesmo também, mas não tão assim agressivamente, mas ele meio que, dane-se as regras do Shaman Fight. E aí começa a fazer um monte de coisa ali pros próprios propósitos, meio que deixando as regras do torneio pra lá. Porém, ah, tá. Porém, isso aqui é uma adaptação muito de leve, talvez, daquilo. Né, do Raul meio que, dane-se o Shaman Fight, eu vou fazer as coisas do meu jeito, não preciso mais seguir esse torneio. Porém, ainda tem uma coisinha que, nessa parte, inclusive, do mangá, que é quando o Goldiva, que na dublagem brasileira ficou Górdoba, o Goldiva, ele revela pro Yo e os outros o poder do Raul, o tamanho do poder do Raul. E todo mundo fica super tenso e tal. Isso aqui ainda é uma cena que tem no mangá, é feita de forma diferente, mas assim, essa cena da revelação tem no mangá. E depois, quando eles vão pra um determinado lugar, lá no final do anime, que já tá na reta final do anime, aí eles são transportados pra um outro lugar, se eu não me engano, ele é dentro do Grande Espírito. E, enfim, começa a correr um monte de batalha, um monte de treta lá, pra eles conseguirem chegar no final. E uma dessas lutas, ela é transportada do mangá e essa cena aqui é extremamente fiel, é exatamente assim, Ctrl+C, Ctrl+V do mangá, essa cena. Então, ainda tem coisas a ver, ainda tem adaptação assim, bem baseada no mangá. Por mais que tenham mudado o contexto de várias partes, ainda sobrou coisas ali que eles literalmente tiraram direto do mangá pra colocar aí. Aqui, ó, a cena ou melhor, o volume que mostra a luta do Ren contra o pai do Yo, como eu falei, tem no mangá e outras coisinhas mais. Essa cena dessa luta aqui, por exemplo, está aqui, ó, tirada do mangá. Ó, tô vendo? Extremamente fiel. O mangá tem mais efeitos, mas é a mesmíssima cena. Isso aqui a gente está no volume 32, que é o número da versão brasileira, 32. E na nossa versão brasileira, que não chegou até o final do mangá, né? E lançou o autor depois lançou alguns capítulos a mais, não muitos, alguns capítulos a mais só para terminar a história. A nossa edição tem 64 volumes. E olha só onde a gente tá. No 32. Então a gente chegou na metade da nossa edição brasileira. Só que ainda continua. Essa aqui não é a última parte adaptando o mangá. Continua. Aqui vem o que, pra mim, é a última parte adaptando o mangá. Que está nesse volume aqui da edição brasileira, o volume 34. Que muita gente acaba deixando passar. Será que tá no volume 34? Tá no volume 34, exatamente. Então, muita gente acaba deixando passar porque meio que já tá tão diferente do anime, mas tão diferente, ou melhor, tão diferente do mangá original, que fica difícil
ver ali alguma coisa relacionável ao mangá, porque as cenas estão muito diferentes. Só que, assim como aconteceu, por exemplo, aqui no caso do Goldie revelando o tamanho do poder do Raul, essa cena existe no anime, só que não é o Goldie que revela. E é uma cena. O lugar não é esse, o contexto não é esse. É totalmente diferente, mas está baseado naquela cena do mangá. E aí vem essa cena aqui, que eu acho que é realmente a última que tem como eu posso dizer, que se baseia de alguma mínima forma ali em algo que aconteceu no mangá. Que é o Ren, ele recebendo um golpe fatal e ficando gravemente ferido. Porque tem uma passagem muito parecida com essa nesse volume aqui. E pra mim é meio difícil dizer que não foi baseado. Principalmente porque, olha o seguinte, ah, temos esse Oversoul aqui, né, esse boneco aqui de caveira, que é do Peyote. Eu nunca soube se é Peyote ou Peyote, a pronúncia dele, é do nome dele, mas temos esse boneco de caveira, que é o poder dele. E acontece que o Peyote, no anime, ele tava meio sumido. Ele lutou contra o grupo do Yo e depois ele sumiu. No mangá ele continua aqui e ali aparecendo, mas no anime ele sumiu e ele só voltou um pouquinho antes desse episódio. Talvez no mesmo episódio até, mas um pouquinho antes dessa cena ele volta. E tanto que os seguidores do Raul falam assim, o Raul, a gente vai aceitar ele de volta, ele perdeu pro Yo e os outros. Ele, não, tanto faz, deixa ele aí. E então, isso aqui é importante. O Peyote ter voltado pra essa cena acontecer, porque no mangá, ele é o pivô desse ataque. Aqui, ó. Estão vendo? O boneco de caveira aqui. Deixa eu foca. Aqui, ó. O boneco de caveira aqui no fundo. Tá difícil de focar. Mas enfim. É o mesmo boneco de caveira. E é justamente ele, o Peyote, que ele dá o golpe que deixa o Ren super machucado. Que é o boneco aqui no fundo. E no anime acontece bem parecido. Ele recebe o golpe, é jogado pra trás, da mesma forma que aqui, só que aqui ele é transpassado pela faca. Ele não só recebe um golpe aleatório, é transpassado pela faca. Mas é um contexto bem parecido. E ele não só fica ferido, ele fica gravemente ferido e todo mundo ao redor fica extremamente preocupado. E fica tentando fazer o possível para trazer ele de volta. E eu não vou dar spoiler do que acontece depois. Mas acontece essa cena aqui. E até a resolução depois, tipo, o resultado final do que acontece, entre aspas, é o mesmo no anime e no mangá. O resultado final, sabe, das condições dele. Não é feito da mesma forma, mas é, no fim das contas, o mesmo. Então, essa aqui é a última parte, que eu acho que dá pra falar que foi baseada no mangá. E, além disso, deixa eu só dar uma olhada aqui, que eu esqueci o número do episódio. É importante a gente ver que isso aí é quase no final do anime. Vou até colocar aqui, pra pesquisar, qual é o número do episódio. Eu deveria ter visto isso antes do vídeo, foi mal. É o episódio... Meu Deus, eu realmente não deveria estar fazendo isso ao vivo. Mas é bem perto do final. Aqui está, pronto. Achei uma lista de episódios. O anime ele tem 64 episódios no total. E essa cena, ela acontece lá mais ou menos pro episódio 59 do anime. Então, ó, 64, 59, só pra vocês verem como, caramba, o anime, ele, até o final dele, ele tentou, nem que seja minimamente ali, se basear
em qualquer coisa que o mangá estivesse mostrando no momento. Então, ah, é onde eu finalizo aqui a saga de tentar entender e tentar, né, comparar até onde o mangá foi adaptado no anime. Como eu falei, a nossa edição tem 64 volumes. 64 ou 68? Acho que é 64 volumes. E, ó, 34. Passou da metade. Mesmo se pegar os volumes seguintes, que o Takei lançou depois, é muito pouco. É basicamente metade da história. Contada de forma diferente, mas ela tá lá. Então é isso. E aí, vocês tinham sacado, tinham pensado a mesma coisa? Que essa cena aqui é uma adaptação dessa parte do mangá? Enfim, uma coisa bacana do novo anime é que ele tem a proposta de ser extremamente fiel ao mangá. Então, nós finalmente devemos ver tudo até o final. E quem sabe até ah, as outras obras, assim, spin-offs e continuações dele animados. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu vou lançar mais um vídeo hoje, porque eu tô lançando muito vídeo de Shaman King, eu quero falar sobre outras coisas também. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, achado interessante. Eu, como viu falando, eu não sou um especialista, assim, eu não sou uma enciclopédia de Shaman King, eu sou um fã. Sei de várias coisas, eu pesquiso várias coisas, assim, por vontade própria, porque eu gosto. Mas não sou tipo uma enciclopédia, só tento passar as informações que eu tenho e, sei lá, debater aqui com vocês. Uma coisa que eu gostei bastante do último vídeo de Shaman King, que sou eu falando por mais de uma hora, é simplesmente o fato de vocês, sabe, terem assistido e gostado. E, sei lá, comentado lá o quanto vocês acharam bacana o jeito que eu expus, que eu falei, as informações, as curiosidades. E foi divertido assistir meu vídeo, que ele passou voando. Então, eu fiquei muito feliz com isso, tá? É meio que um admirador da obra falando para outros admiradores. Se vocês têm alguma informação para complementar, então, podem colocar aqui. A gente aproveita para até as pessoas até checarem os comentários, né, de vocês, porque procurando para ver se tem mais alguma informação adicional. No vídeo de Chocolove teve, por exemplo. Então é isso, gente. Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Ansioso pra adaptação em anime. Tchau, tchau.